A gente está mostrando as imagens aqui do hotel. Dá pra gente ver a altura. Foi o chefe Dudu que gravou pra gente. Se ele caiu do 5º ou 15º andar, desculpa, gente, é uma queda terrível, independente de onde tenha caído. Sim. Mas esse não eu acho que esse local, olhando, olha, dá pra ver, a altura da varanda é alta. É uma varanda alta, sim. Porque tem varanda que bate na cintura da gente. É verdade. Bate naquele ossinho do quadril, então uma varanda baixa, você vem correndo, você bate, você pode cair. Agora, essa varanda é alta. E você não tem uma altura, ela é alta de proteção e, ao mesmo tempo, não tem uma altura tão grande ali. Parece que ela tem o quê? Depois da altura dele, era 2 metros de altura aquela varanda? Ou até 1 metro. Mais ou menos 2,10, né? Então, como que ele pode ter caído daí, menina? Sem querer? Eu não consigo entender. Embora o doutor Henrique Damasceno já tenha deixado muito claro que ele não descarta nenhuma possibilidade, Kátia, a gente já pode informar, né, de acordo com o trabalho que está sendo feito lá na delegacia e com esses depoimentos, que, por exemplo, onde o corpo do MC Kevin foi encontrado é longe da piscina. Então, em princípio, o doutor Henrique Damasceno descarta mais ou menos aquele primeiro caminho, porque a gente sabe que várias coisas foram surgindo, é especulação atrás de especulação. A gente tem que se basear naquilo que é concreto. E, lógico, não existe nada tão concreto ainda. Mas o doutor Henrique Damasceno, ele já descarta aquela primeira história de que o MC Kevin teria tentado pular na piscina. Gente, mas quem numa sã ele já consciência... descarta. Ele já olha descarta. A piscina. Quer dizer, falaram que ele tentou pular lá no início da história, mas quem em sua sã consciência vai pular de qualquer altura, de qualquer andar, para você acertar a piscina? Mesmo porque tem uma parte de concreto muito grande de piso, da piscina até a queda em si da varanda, do prédio. E onde o corpo foi encontrado, Kátia, é muito longe da piscina. Vamos imaginar, lógico, o delegado vai trabalhando com todas as possibilidades, a perícia já esteve lá. Aliás, essas 3 pessoas que estão prestando o segundo depoimento estiveram hoje novamente no local com a perícia, com a polícia, para tentar explicar a dinâmica. Mas o local onde o corpo foi encontrado, mesmo que ele tivesse tentado pular na piscina, o que o delegado pressupõe junto com a perícia? O corpo teria, então, um pouquinho mais próximo dessa região. Por isso que ele praticamente já descarta. Sabe outra coisa que ele descarta, Kátia? E isso passa a criar ainda mais suspeitas na nossa cabeça, vai deixando esse caso ainda mais complicado, é que existia também um outro caminho, onde algumas pessoas falaram que o MC Kevin teria o quê? Tentado sair de uma varanda para outra. Todo mundo ouviu. Porque tem ali uma parede fininha, né? Isso, todo mundo ouviu isso. Segundo o doutor Henrique Damasceno, segundo o que a gente está falando agora, talvez essa possibilidade também já esteja perdendo força. Então, mas fora outros detalhes que aos pouquinhos a gente vai passar, viu, Kátia? Agora, o delegado não ter acreditado no depoimento da esposa, do cunhado e da outra pessoa, Rafa, mostra que alguma coisa nessa história estava estranha. Porque inicialmente, até em relação ao que a Cíntia estava dizendo, que ele poderia ter tentado passar para o outro quarto, porque ele estaria com algumas mulheres, a mulher bateu na porta, a esposa dele bateu na porta, ele... eu não fiz nada, vou fugir, tentou passar, teria caído. Então, quer dizer, nada disso faz mais sentido. Mas por que o delegado não acreditou na esposa, no cunhado e no outro lá? Rapaz? Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. Eu acho que o delegado, na verdade, o doutor Henrique Damasceno, ele é muito, mas muito detalhista, como tem que ser. Criterioso, exatamente, muito criterioso. Por isso que ele está buscando todas as opções possíveis. Mas se eles tivessem dito alguma coisa coerente, aí ele não estaria ouvindo de novo, né? Até porque as versões que foram surgindo desde ontem, no final da tarde, né, no início da noite, com toda essa história desse acidente inicialmente, depois virou uma tragédia, o que aconteceu foi o seguinte: surgiram várias versões diferentes, várias informações desencontradas. Então, o primeiro momento era exatamente isso. Ele estava lá, eles estavam todos se divertindo num dos quartos do hotel, e aí ele teria tido a ideia de pular na piscina. Essa foi a primeira versão que surgiu, e aí teria dado errado. Mas primeiro, né, vamos por partes. Para você tentar pular na piscina, você não está dentro do seu juízo normal. Sim. A gente tem um vídeo exclusivo que o chefe Dudu gravou pra gente vai mostrar para vocês. Aí você vai entender por que eu estou te falando isso. Porque a distância da onde está o prédio, onde estão as varandas, para onde está a piscina, mas só se você soubesse voar.
A gente vai te mostrar esse vídeo que o chefe Dudu fez, aí você vai entender o que a gente está dizendo, que seria impossível ele tentar alcançar a piscina se estivesse no juízo normal. Não seria só um salto vertical, né? Não, sair daqui e descer. Você tem que voar salto... não sei quantos metros para depois você mergulhar na piscina. Então, essa foi a primeira versão que surgiu. Inclusive, segundo os relatos, quando o 190 foi acionado, a informação que passaram foi justamente essa. Um hóspede saltou do 5º andar para pular na piscina e acabou errando. Então, quando ligaram para o socorro, foi essa a informação que foi passada para a polícia. Então, quem será que passou para a polícia isso? Talvez né? alguém que estava ali, que se aproximou no momento, algum amigo que estava ali na festa. Não se sabe. O que se sabe é exatamente que a primeira versão foi essa. Logo depois vieram outros boatos, outras pessoas, inclusive relatando na internet, pessoas que estavam ali no hotel, relatando na internet que que estava rolando uma festa e parece que a mulher dele teria descoberto essa festinha, que ela não teria sido convidada. Que é a história que talvez ele tivesse tentado passar pelo quarto do Exatamente. E aí bateu no quarto, ele ficou assustado e foi tentar atravessar de uma janela por fora, né? De uma varanda para outra. O que você levantou a mão, Cíntia, que eu só vi o monitor aqui do lado, você é assim? Ai, Kátia, sempre atenta. Tem que ser, né? Verdade. Quem ligou pra polícia? A primeira ligação pro 190 partiu do cunhado. Ah, então, foi o cunhado que ligou? Independente de outras pessoas, porque a gente imagina que uma situação como aquela, onde um corpo cai, não importa em que circunstâncias, de um andar, de um prédio, num hotel de luxo, em qualquer lugar, obviamente vai chamar a atenção de qualquer pessoa pelo barulho. Pensa só. Mas independente disso, o cunhado ligou pra polícia. Então, o cunhado ligou pro 190. Se o cunhado ligou pra polícia, o cunhado que o padrasto do MC Kevin, como você falou, disse, você quer o responsável por cuidar dele, diz para chamar o 190, então muito provavelmente o cunhado tenha dito, provavelmente, que o MC Kevin tentou pular na piscina. É isso que a gente... Ou caiu. Estranho. É estranho. Mas ele não falaria, mas aí o Rafa não falou que ligaram no 190 dizendo que a pessoa tentou pular para a piscina? Não é esquisito isso, Alex? Mais de uma pessoa deve ter ligado. Primeiro, boa tarde a todo mundo, Kátia. É um assunto que deixa a gente muito abalado, porque a gente está falando de um jovem, né? De 23 anos, com uma vida inteira pela frente. A Cíntia destacou bem todo o trabalho da polícia, que é necessário, porque tem que se entender este crime, né? São muitas as versões. Agora, essa questão do cunhado, esse crime não, desculpa, essa tragédia, né? Desculpe. Mas a gente não sabe. Não sabe. Pode ter sido tanta coisa, né? E essa coisa do cunhado, né? Tem essa discussão agora há pouco, que a Cíntia diz lá, o padrasto, meio chateado. E se o cunhado foi quem chamou a polícia naquela hora, era ele que é, de alguma forma, o responsável por cuidar dele mesmo. Né? Pelo menos ele que estava junto com o MC Kevin. Será que estava? Avisaram primeiro para ele, né? Ele não devia estar ou não estava? Não sei. São muitas questões, cara. Muito provavelmente, se eu vou ligar para 190, eu estava junto para poder ver e correr. Para narrar o que aconteceu. Senão alguém que estava junto ligaria, né? Porque uma pessoa que está junto... Tô eu, o André e o Rafa. De repente acontece alguma coisa. Eu ligo para você chamar o 190, porque eu mesma não ligo.